Você sente insegurança mesmo quando sabe que é alguma promessa que veio de Deus? Bom, eu também. Vamos falar sobre isso hoje? Bora de papo cabeça com Cristo e hoje a nossa conversa é baseada em 2 Coríntios, do versículo 5 ao 7, que diz assim: vivemos por fé e não pelo que vemos. E talvez isso seja totalmente a sua realidade no dia de hoje. Porque a insegurança por si só é uma dor que muitas pessoas vivem. E mesmo quando é uma promessa de Deus. Algo que Deus colocou no seu coração, uma certeza, um propósito, um sonho. Algo que Ele te prometeu no secreto. Então você tem essa certeza que é algo de Deus, mas ao mesmo tempo você começa a enfrentar um desânimo. As circunstâncias acabam que não ajudam e as vozes externas começam a te desanimar. Em dias que parece que aquele sonho tá tão distante, até que chega um momento que você acha que nada tá acontecendo. E é aí que entra o exercício de se lembrar todos os dias que nós não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos por fé, por aquilo que nós cremos. Porque quando a gente entende que, independente da circunstância que a gente está vivendo agora, de como as coisas aparentam a ser agora, isso ainda assim não limita a Deus. E vamos voltar um pouquinho na história para a gente se lembrar o que Deus já fez. Deus abriu o mar. O sepulcro está vazio e Ele continua sendo o mesmo Deus de antes, hoje e para sempre. E hoje eu ouvi uma frase de uma música que eu estava ouvindo e que me marcou muito. E a frase é assim: se estou no meu fim, Ele ainda vê um futuro para mim. Talvez você esteja se sentindo no fim da esperança, no fim de um ciclo, se sentindo no fim das suas forças. Mas Deus ainda assim enxerga um futuro. Você não enxerga, mas Ele enxerga. Não sei se vocês estão acompanhando a Copa, mas eu estou, e eu conheci a história do goleiro Vozinha e falou tanto comigo. Ele é de Cabo Verde, ele tem 40 anos. E muita gente poderia olhar, e até olhou, com um olhar desacreditado dele. Com pensamentos que até ele poderia ter sobre ele, de, por exemplo, já passou o meu tempo, eu tô acima da idade do que é recomendado para jogar um ótimo futebol. Mas não foi isso que ele fez. Ele continuou, ele perseverou e ele esperou o processo. Ele simplesmente confiou no processo, ele confiou no tempo certo de Deus. E isso tem que servir de exemplo para nós mesmos nos lembrarmos que Deus não falha. Essa música que eu comentei com vocês, também Deus usou ela muito no meu dia hoje e eu achei legal trazer aqui para vocês. Ela chama Sei que Farás e ela diz assim, eu anotei para vocês: eu vejo as ondas, mas tu vê as promessas. Eu vejo a tumba, mas tu vês a salvação. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que Ele fará. Isso nos traz uma verdade. Deus já fez antes e Ele fará de novo. E Ele continua fazendo. Então, minha oração para hoje, para mim, para você, para nós, é: Senhor, aumenta a nossa fé. Nos ensina a confiar mesmo quando nós não vemos nada. E nos lembra, frequentemente, que o teu tempo é perfeito. Porque papo cabeça com Cristo, no tempo certo, tudo floresce. E o tempo certo é o tempo de Deus. Se você tá gostando do nosso quadro Papo Cabeça com Cristo, eu vou te pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para mais pessoas, para edificar a vida de mais pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.